existe um eco silencioso que ressoa na mente de quem deve mais do que pode pagar. Bob Proctor conhecia intimamente esse som. Era o barulho da sua própria esperança se despedaçando. Mas enquanto todo mundo esperava que ele trabalhasse mais duro para sair da dívida, ele fez exatamente o oposto. Parou de perseguir o dinheiro e começou a permitir que o dinheiro o encontrasse. O resultado? Uma transformação de bombeiro ganhando $4.000 por ano e devendo $6.000, para um empresário faturando mais de $100.000 no primeiro ano de negócio. Aquela parte sua que sempre soube que havia algo maior está prestes a despertar. Bob Proctor não nasceu rico. Na verdade, ele estava no fundo do poço financeiro quando tudo mudou. Aos 26 anos, este canadense era um abandono escolar que trabalhava como bombeiro em Toronto, ganhando apenas $4.000 por ano. Para piorar, ele devia $6.000, mais do que ganhava em um ano inteiro. A matemática era brutal. Mesmo que ele não gastasse um centavo com comida, moradia ou qualquer necessidade básica por um ano e meio, ainda assim não conseguiria quitar suas dívidas. As dívidas cresciam como ervas daninhas em sua vida, sufocando qualquer esperança de um futuro diferente. Ele conhecia o peso específico da vergonha financeira, aquela sensação densa que se instala no peito quando você não consegue pagar as contas. Era como carregar uma mochila invisível cheia de pedras, cada conta não paga adicionando mais peso aos seus ombros. Bob havia abandonado a escola na 9ª série, e desde então acumulava apenas empregos que ele mesmo descrevia como trabalhos bobos, fábricas, postos de gasolina, trocando pneus, lubrificando carros. A realidade de Bob era brutal. Ele acordava todas as manhãs com o gosto metálico da ansiedade na boca. Sabia exatamente quantos dias tinha antes que cortassem a luz, quantas ligações de cobrança receberia naquele dia. Havia noites em que ele ficava acordado fazendo contas mentais, tentando descobrir de onde tiraria dinheiro que simplesmente não existia. Sua autoestima estava no chão. Ele se sentia doente na maior parte do tempo e não via perspectiva alguma de melhora. E então, em meio a esse caos financeiro, algo extraordinário aconteceu. Um homem chamado Ray Stanford, vendo a situação desesperadora de Bob, colocou um livro em suas mãos. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Bob olhou para aquele livro e quase riu. Como pode um homem falido, afundado em dívidas, pensar em ficar rico? Parecia uma piada cruel do universo. Mas Ray insistiu. Este livro vai mudar sua vida. Bob não acreditou, mas começou a ler mesmo assim. A primeira leitura foi confusa. As palavras pareciam dançar na página sem fazer muito sentido. Como assim os pensamentos se tornam coisas? Como assim a mente pode magnetizar riqueza? Bob havia sido educado na lógica da escassez. Trabalhe duro, economize cada centavo, sofra agora para ter algo depois. Mas Napoleon Hill falava de uma realidade completamente diferente, onde a riqueza começava na mente antes de se manifestar no mundo físico. Foi na segunda e terceira leitura que algo clicou profundamente. Bob percebeu que havia passado toda a sua vida perseguindo dinheiro com energia de desespero. E desespero é magnético, mas não para o que você quer. É magnético para mais daquilo que você está tentando escapar. Cada vez que ele corria atrás de uma oportunidade com aquela urgência sufocante de quem precisa, estava enviando um sinal energético claro. Eu não tenho. Eu preciso. Eu sou insuficiente. A descoberta que mudou a vida de Bob foi simples, mas revolucionária. Ele precisava parar de perseguir o dinheiro e começar a atrair o dinheiro. Mas como você atrai aquilo que parece tão distante da sua realidade atual? A resposta estava na compreensão de que sua realidade externa era apenas um reflexo de sua realidade interna. E sua realidade interna estava programada para a escassez. Joe Dispenza, neurocientista renomado, explica que nosso cérebro não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando Bob começou a visualizar sistematicamente uma vida de abundância, seu cérebro começou a recriar conexões neurais. Onde antes havia autoestradas neurais que levavam direto para pensamentos de falta,
Começaram a surgir novos caminhos que conduziam para possibilidades de abundância. Bob seguiu as instruções exatas do livro de Napoleon Hill. Pegou um cartão e escreveu sua meta financeira específica: $25.000 por ano. Na época, isso parecia absolutamente impossível. Era mais de 6 vezes o que ele ganhava como bombeiro. Mas ele carregava esse cartão no bolso, lia todos os dias, e mais importante ainda, começou a sentir como seria ter essa renda. Mas Bob fez mais do que apenas visualizar. Ele começou a sentir. Todas as manhãs, antes mesmo de abrir os olhos, ele passava pelo menos 15 minutos sentindo como seria ter dinheiro mais do que suficiente. Não pensando sobre ter dinheiro, mas sentindo a sensação de segurança, de liberdade, de generosidade que essa renda proporcionaria. Ele sentia o alívio no peito, a leveza nos ombros, a confiança tranquila de quem sabe que está cuidado. A diferença entre querer e precisar tornou-se cristalina para ele. Quando você precisa de algo, você emite uma vibração de falta. Quando você quer algo, ainda pode carregar desejo ansioso. Mas quando você sente que já tem algo, quando você vibra na frequência da gratidão por aquilo que ainda não se manifestou fisicamente, você se torna um ímã para essa realidade. Esta é a lei da correspondência em ação. Como é dentro, é fora. Bob começou a organizar sua vida interna como se já fosse a pessoa que queria se tornar. Ele começou a se vestir melhor, mesmo com roupas simples. Começou a andar com a postura de alguém confiante. Começou a tratar as pessoas com a gentileza de quem tem muito para dar. Internamente, ele estava ensaiando ser a versão abundante de si mesmo. E então, algo que Bob mesmo considera mágico começou a acontecer. As ideias começaram a fluir. Oportunidades começaram a aparecer. Não por acaso. Nunca é por acaso. Quando você muda sua frequência interna, você literalmente muda o tipo de experiência que atrai para sua vida. Bob começou a notar possibilidades que sempre estiveram lá, mas que sua mente programada para a escassez não conseguia enxergar. Uma dessas ideias foi revolucionária para sua época: criar uma empresa de limpeza para escritórios corporativos. Pode parecer simples hoje, mas Bob viu uma oportunidade onde outros viam apenas trabalho braçal. Ele decidiu parar de trabalhar para outros e começar seu próprio negócio. Deixou o emprego no corpo de bombeiros e mergulhou de cabeça nessa nova realidade. Bob não chegou com energia de desespero nesse novo empreendimento. Ele chegou com a energia de alguém que sabe seu valor, de alguém que está oferecendo algo importante. E as pessoas sentem isso. Elas sentem quando você vem de um lugar de abundância interna versus quando você vem de um lugar de necessidade. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Bob. Em seu primeiro ano de negócio, sem experiência empresarial formal, sem educação superior, sem capital inicial significativo, sua empresa de limpeza faturou mais de $100.000. Isso era 25 vezes mais do que ele ganhava como bombeiro. Não apenas ele havia atingido sua meta original de $25.000, ele havia superado em 4 vezes. A empresa cresceu de forma explosiva. Bob começou a abrir escritórios em várias cidades: Toronto, Cleveland, Boston, Atlanta, Chicago e até Londres. Em 3 anos, ele estava faturando mais de $1 milhão anuais. Para muitos, isso parecia impossível, quase instantâneo. Mas Bob sabia que não havia nada de instantâneo nisso. Cada dia de visualização, cada momento de sentir abundância antes de vê-la, cada escolha de agir a partir da confiança em vez do medo, tudo isso foram sementes plantadas que finalmente germinaram. A ciência por trás dessa transformação é fascinante. Quando mudamos nossos padrões de pensamento consistentemente, nosso cérebro começa a liberar diferentes neurotransmissores. A serotonina da confiança substitui o cortisol do estresse. A dopamina da antecipação positiva substitui a adrenalina da ansiedade. Literalmente, Bob se tornou uma pessoa bioquimicamente diferente. Mas havia outro elemento crucial na transformação de Bob. Ele aprendeu a diferença entre ações inspiradas e ações desesperadas. Ações desesperadas nascem da urgência e do medo.
Você força, empurra, insiste, mesmo quando as portas parecem fechadas. Ações inspiradas nascem da intuição e da confiança. Você segue pistas sutis, aceita convites inesperados, permite que as oportunidades fluam naturalmente até você. O próprio Bob ficou intrigado com sua transformação radical. Como um homem sem educação formal, sem experiência de negócios, endividado e com baixa autoestima, conseguiu criar um império empresarial tão rapidamente. Essa curiosidade o levou a estudar profundamente os princípios por trás de sua mudança. Ele queria entender não apenas o que havia acontecido, mas por que havia acontecido. Foi essa busca por compreensão que o conectou com Earl Nightingale, uma das maiores autoridades em desenvolvimento pessoal da época. Em 1961, Bob se mudou para Chicago para trabalhar com Earl na empresa Nightingale Conant. Rapidamente ascendeu ao cargo de vice-presidente de vendas, aplicando os mesmos princípios que haviam transformado sua vida pessoal. Mas Bob não parou por aí. Ele vendeu sua empresa de limpeza com lucro substancial e começou outras empresas, sempre aplicando os mesmos princípios universais. Comprou e vendeu várias empresas ao longo dos anos, sempre com resultados excepcionais. Não era sorte. Era a aplicação sistemática de leis universais que funcionam independentemente do tipo de negócio. E aqui está o que torna essa história ainda mais poderosa. Os princípios que funcionaram para Bob funcionam para qualquer pessoa. Não importa a sua situação atual. Não importa há quanto tempo você está lutando financeiramente. As mesmas leis universais que regeram a transformação dele estão disponíveis para você agora mesmo. A primeira coisa que você precisa entender é que sua situação financeira atual não é uma sentença permanente. É apenas um reflexo de sua programação mental atual. E programação pode ser mudada. Bob provou isso. Milhares de outras pessoas provaram isso. Agora é sua vez de provar para si mesmo. Comece exatamente onde Bob começou. Reconhecendo que você está no controle de sua realidade interna, mesmo quando sua realidade externa parece fora de controle. Todos os dias dedique pelo menos 15 minutos para sentir como seria ter abundância financeira. Não apenas pense sobre isso, sinta isso em seu corpo, em suas emoções, em cada célula de seu ser. Faça como Bob fez. Escreva sua meta financeira específica em um cartão. Não seja vago. Seja exato sobre quanto quer ganhar por ano. Carregue esse cartão com você. Leia todos os dias, mas mais importante, sinta como seria já ter essa renda. Visualize não apenas os números em sua conta bancária, mas como você se sentiria tendo esses números. Visualize a tranquilidade de pagar todas as contas em dia, a generosidade de poder ajudar outros, a liberdade de fazer escolhas baseadas no que você quer, não no que você pode pagar. Deixe essa sensação preencher completamente seu sistema nervoso. Bob fazia isso religiosamente, e você pode fazer também. Ao mesmo tempo, comece a agir como a pessoa que você quer se tornar. Se você quer ser próspero, comece a tomar decisões prósperas com o que tem agora. Organize melhor suas finanças atuais. Trate seu dinheiro com respeito. Elimine despesas que não fazem sentido, não por escassez, mas por abundância consciente. Observe suas ações durante o dia. Quantas vezes você age por medo versus quantas vezes age por inspiração? Quando uma oportunidade aparece, sua primeira reação é: não posso pagar, ou vou encontrar um jeito. Sua programação de escassez vai tentar sabotar sua nova realidade. Esteja atento a isso. Uma das coisas mais importantes que Bob aprendeu foi a parar de contar a história de sua falta. Cada vez que você reclama sobre não ter dinheiro, cada vez que você foca no que está faltando, você está reforçando a programação neural da escassez. Em vez disso, comece a contar a história de sua abundância futura como se já fosse real. Isso não é ilusão ou pensamento positivo superficial. É reprogramação neural sistemática. Você está literalmente ensinando seu cérebro a reconhecer e criar oportunidades de abundância em vez de oportunidades de escassez. E seu cérebro é uma máquina incrivelmente poderosa.
Ele vai criar exatamente aquilo que você o treinar para ver. Preste atenção também em como você fala sobre dinheiro. Bob descobriu que havia julgamentos profundos sobre riqueza em sua mente subconsciente. Parte dele acreditava que pessoas ricas eram gananciosas, que dinheiro corrompia, que era mais nobre ser pobre. Essas crenças eram como freios invisíveis impedindo sua prosperidade. Ele teve que limpar essas crenças para permitir que a abundância fluísse. Examine suas próprias crenças sobre dinheiro. O que seus pais falavam sobre dinheiro quando você era criança? Que histórias você ouviu sobre pessoas ricas? Que culpa ou vergonha você carrega em relação ao desejo de ter mais? Essas crenças subconscientes podem estar sabotando seus melhores esforços conscientes. A transformação de Bob também envolveu gratidão radical. Mesmo quando estava no fundo do poço, ele começou a encontrar coisas pelas quais ser grato. Não como negação de sua situação difícil, mas como reconhecimento de que sempre há abundância em algum nível de sua vida. Gratidão é uma das frequências mais altas que existem, e ela magnetiza mais experiências pelas quais ser grato. Comece cada dia fazendo uma lista mental de tudo pelo que você é grato. Inclua coisas pequenas: o café da manhã, uma conversa boa, um pôr do sol bonito. Inclua também suas capacidades, sua inteligência, sua criatividade, sua determinação. Quanto mais você reconhece a abundância que já existe, mais abundância você atrai. Bob também aprendeu sobre timing divino. Nem tudo acontece quando você quer que aconteça. Às vezes há um período de gestação entre plantar a semente e colher o fruto. Durante esse período, a tentação é voltar para os velhos padrões de ansiedade e desespero. Mas é exatamente nesse período que sua fé é testada e fortalecida. Confie no processo. Confie que as sementes que você está plantando com sua nova mentalidade vão germinar no tempo certo. Continue fazendo o trabalho interno mesmo quando não vê resultados externos imediatos. Bob teve que manter sua nova programação por meses antes de ver a primeira oportunidade real aparecer. Mas quando ela apareceu, foi como se todo o universo conspirasse a seu favor. E aqui está uma verdade que Bob descobriu. Quando você realmente muda sua frequência interna, as oportunidades não vêm uma de cada vez. Elas vêm em ondas. É como se você tivesse estado sintonizado em uma estação de rádio de escassez por anos e, de repente, sintonizou na estação de abundância. Tudo muda. Prepare-se para reconhecer essas oportunidades quando elas aparecerem. Elas podem vir disfarçadas. Podem parecer pequenas no começo. Podem exigir que você saia de sua zona de conforto. Mas se você está vibrando na frequência da abundância, você vai reconhecê-las instintivamente. Sua alma vai sussurrar: isso é para você. A jornada de Bob Proctor de bombeiro endividado para empresário milionário não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre ele descobrir quem realmente era por baixo de todas as camadas de programação limitante. Foi sobre ele reclamar seu poder pessoal. Foi sobre ele perceber que não era vítima de suas circunstâncias, mas criador de sua experiência. E essa mesma descoberta está disponível para você. Não importa onde você está agora. Não importa há quanto tempo você está lutando. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu. Este é um novo momento. Esta é uma nova oportunidade. Você tem em suas mãos as mesmas chaves que Bob usou para transformar sua vida. Bob continuou aplicando esses princípios pelo resto de sua vida. Tornou-se autor de best-sellers como You Were Born Rich, participou do filme O Segredo, fundou o Proctor Gallagher Institute e impactou milhões de vidas ao redor do mundo. Mas tudo começou com aquele momento de decisão: parar de perseguir dinheiro e começar a atrair abundância. A única diferença entre a vida que você tem agora e a vida que você quer ter é a qualidade de seus pensamentos e sentimentos consistentes. Mude seus pensamentos. Mude sua vida. Não como um slogan motivacional vazio, mas como uma lei universal tão confiável quanto a gravidade. Bob Proctor provou isso de forma inequívoca, e você pode provar também. Se este conteúdo ressoou com você,
Se você sentiu que existe uma nova possibilidade se abrindo, eu gostaria de te convidar para algo especial. Criamos o Fórmula Baraka, Desperte a Vida que Já é Sua, um livro digital que vai te ajudar a aprofundar essa jornada de transformação. Ele vem acompanhado de 2 bônus incríveis: mini cursos em audiobook sobre lei da atração e mentalidade. Tudo foi desenvolvido exclusivamente pela nossa equipe, com o mesmo cuidado e profundidade que você encontra aqui no canal. Oferecemos por um valor simbólico porque nossa missão é tornar essa sabedoria acessível, e também porque isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito de qualidade para você. Quando você adquire esse material, você não está apenas investindo na sua transformação, você está nos ajudando a crescer e a disseminar esse propósito pelo mundo. Cada pessoa que se transforma através dessas ferramentas se torna uma semente de abundância no planeta. Você se torna parte de uma rede de consciências que escolheram sair da frequência da escassez. Se você está pronto para essa jornada, se sente que chegou a hora de reprogramar sua mente para a abundância como Bob Proctor fez, deixe um comentário contando qual foi sua maior descoberta sobre esta história inspiradora. E se inscreva no canal para continuar recebendo esse conteúdo, que pode mudar não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com a vida inteira.